Nós explicamos então aqui a criação da tarifa social. O que é a tarifa social? O município entende que o valor pago pela população hoje, R$ 4, ele já está no limite, né, de equilíbrio do valor para que a população utilize o transporte público, para que seja interessante a utilização do transporte público. A gente entende que mais de R$ 4 a tarifa não pode ser fixada. Entendendo isso, o município vai subsidiar a diferença entre o valor de R$ 4, que é o valor que a população vai continuar pagando, né, e o valor de R$ 4,67, que é um valor de referência que o município, né, calculou, utilizando com base, né, planilhas oficiais, né, e chegou-se a esse valor de R$ 4,67, que é um valor de referência, porque o município ainda vai calcular mês a mês qual que vai ser a variação do custo, né, para a empresa, para então fazer a complementação do subsídio. Inicialmente é para 4 meses, porque tem vários fatores que oscilaram no custo operacional da empresa, o diesel é um deles e é o maior, né, mas a gente tem uma expectativa que o valor do diesel reduza até o final do ano, né. Então esse valor é justamente para, num primeiro momento, a gente verificar o que vai acontecer com os custos da empresa, né, e se for preciso, lá na frente a gente vai então ampliar esse subsídio, né, na certeza que o que não vai acontecer é o aumento da passagem para o usuário. Isso não vai acontecer. Nos cálculos feitos pelo município, né, com base nas tabelas e respeitada a margem de lucro da empresa, né, o valor que nós chegamos é R$ 4,67. O valor de lucro, né, previsto no contrato da empresa, ele é fixo, ele não sofre a variação. Então, lá na tabela que a gente utiliza, mantém-se o lucro, né, que é o lucro previsto na concessão que foi feita pelo município. Vocês citaram aí que caso não haja aprovação dessa tarifa social, vocês já vão elevar para 4,67. Então é tipo um tudo ou nada. Ou aprova ou vai subir. Se não for aprovado, o município vai buscar outras alternativas, inclusive junto ao governo federal, que pode ser que faça um repasse para o setor de transporte. Isso está sendo previsto em Brasília. O governo federal vai disponibilizar recursos para o transporte público. Então, se o projeto de lei não for aprovado aqui, nós vamos verificar outras situações, talvez buscar recursos federais, lembrando que a tarifa não vai ser aumentada para a população. Só para a gente fazer um adendo aqui, a respeito daquela liminar parcial que a Justiça concedeu em favor da Pássaro Branco para a questão do reajuste imediato da tarifa. Como que está o andamento do recurso que a Prefeitura apresentou? São coisas distintas, né? Uma coisa as negociações que estavam tendo para ser fixada a tarifa, né? Não houve um entendimento entre Prefeitura e Pássaro Branco, e a Pássaro Branco resolveu, então, entrar na Justiça para que o valor seja fixado judicialmente. Obtiveram um liminar parcial, né, onde o município foi intimado para apresentar o valor que ele acha devido, né? Mas nós vamos recorrer, ainda está no prazo de recurso, nós vamos recorrer para o tribunal. Doutor, um parlamentar aqui da casa, né, ele propôs uma emenda, né, no projeto enviado para cá pelo prefeito e sugeriu que a tarifa fosse R$ 3 e que a prefeitura arcasse com o restante, né? Essa emenda está com o jurídico aqui da Câmara, mas eu queria que o senhor, enquanto procurador, enquanto advogado, também falasse mais a respeito dessa situação. Olha, eu não vou entrar no mérito da emenda, até porque a Procuradoria da Câmara ainda vai manifestar sobre a questão da legalidade da emenda. Mas na mensagem eu vi que ela faz referência ao valor que o governo federal vai passar para o município para pagar aquelas passagens das pessoas que hoje têm gratuidade, que é os usuários acima de 65 anos. Então, assim, chegando esse valor, né, esse valor certamente vai ser impactado na tarifa. Então, eu não estou entrando no mérito, mas esclareço que esse valor pode ser que venha mesmo do governo federal. Tirado dinheiro de alguma pasta da prefeitura, né, para esse subsídio, doutor? A prefeitura tem dinheiro para isso? Vai sair de onde? Algum lugar vai ser prejudicado para que a prefeitura consiga pagar esse subsídio? Olha, juntamente com o projeto de lei encaminhado para a tarifa social, tem também o projeto de lei de reforço de dotações orçamentárias para que seja atendido o projeto de lei. Dentro do orçamento do município, a gente fez um esforço, né, e achou esse recurso para poder, né, cumprir com esse subsídio até o final do ano. Muito bem. De fato, nós estamos aqui hoje para prestar os esclarecimentos necessários, a dar os subsídios para que os vereadores possam bem compreender o projeto e, bem compreendido o projeto, votar com a consciência, de modo a ter a responsabilidade que decorre do ato de aprovar uma lei. E, neste caso aqui, estamos discutindo a questão da tarifa social, que nada mais é que foi fixado pelo próprio projeto, que seria não repassar para o usuário aquilo que é planilha técnica, aquilo que o contrato define como valor de tarifa técnica. Então, veja bem,
A tarifa técnica é aquilo que é encontrado por cálculos e metodologias que já está previamente definido através de um edital de licitação, uma concorrência pública. E a tarifa social é aquilo que o prefeito fixar como o que o usuário irá arcar. E essa diferença, eu quero crer que ela decorre mais numa análise de dados de entrada na planilha, porque a metodologia não há diferença, a metodologia ela é fixa, né? Ela é matemática. E, portanto, o que pode ter uma diferença entre aquilo que foi calculado pelo próprio município lá no mês de julho e aquilo que ele apresentou hoje como uma tarifa, que seria apenas um esboço, né? Porque ainda depende do prefeito calcular a tarifa e fixar, baixar um decreto dizendo qual que é a tarifa técnica. O que pode ter ocorrido seria alguma divergência de entrada de dados técnicos. Vocês recorrem disso judicialmente agora para tentar chegar a esse valor de 5,67. Inclusive, conseguiram uma liminar parcial para ter esse reajuste aí da tarifa. Sim, é com base nessa planilha que está assinada pelos técnicos da prefeitura e, de fato, reflete a metodologia, nós ajuizamos uma ação exatamente para obrigar o prefeito a fixar a tarifa, né? Uma vez que ela foi encontrada, qual que é a tarifa técnica, é dever do prefeito, é da competência do prefeito fixar a tarifa. O juiz deu uma liminar parcial dizendo o seguinte: prefeito, é sua competência, então você fixa a tarifa. Se acaso você não fixar a tarifa com base naquela documentação que foi apresentada, a diferença será discutida dentro do processo judicial. Nesse meio termo, o prefeito, utilizando uma alternativa que acho muito interessante, foi encaminhar para a Câmara a criação da tarifa social. Porque, veja bem, se ele tem que fixar a tarifa, né, ele tem que definir quem vai pagar esse valor que acrescenta. Né, de 4 vai passar para quanto? Né, que seja 4,67 ou que seja 5 e pouco, vamos imaginar isso. Né, ele tem que definir se é o usuário que vai pagar ou se o usuário continua pagando R$4 e a prefeitura vai subsidiar o usuário. Então é muito importante esclarecer que o que se está discutindo aqui hoje não é um subsídio à empresa, e sim ao usuário. O usuário é que não vai pagar esse reajuste, né, essa recomposição de preço que for fixada na planilha técnica. Falando agora de valores, né, em relação à empresa, o pessoal da Passo Branco fala que está com dificuldade, né, para a manutenção dos veículos, né, de todo o operacional. Não é só porque nós sabemos também que a Passo Branco não é uma empresa filantrópica que precisa da lucratividade também, né? Houve uma redução desse lucro, né, da Passo Branco nos últimos 12 meses, né? Ou esse reajuste é só mesmo para custear, né, a manutenção de toda a frota? Bem, nós estamos vindo de uma pandemia que atingiu verticalmente o setor do transporte coletivo. Então, veja, a empresa ela acumulou muitos prejuízos durante a pandemia, porque por mais que reduzisse a prestação do serviço, fizesse ajustes, né, a quilometragem rodada foi maior do que aquilo que conseguiu em razão da escassez de passageiros. E, então, veja, agora nós estamos buscando uma normalidade, que começa a ter as aulas novamente, os usuários voltam a usar o transporte, mas infelizmente ainda não chegou naquele nível ideal antes da pandemia. E a planilha técnica é que vai medir qual que é o valor da tarifa que é necessária para remunerar os custos desse serviço, mais aquilo que consta lá no contrato, que seria, evidentemente, o lucro. Então, veja, você precisa remunerar o custo e garantir que a empresa, né, para que ela possa se manter, o que nós chamamos de equilíbrio econômico do contrato. Então, nada mais é do que você olhar para aquele contrato que foi feito lá em 2004, jogar os dados de entrada e manter, durante toda a prestação do serviço, o equilíbrio econômico desse contrato. Isso é garantido na Constituição, isso é garantido na lei federal, isso é garantido na Constituição, na lei orgânica do município, na Constituição do Estado e até mesmo no contrato de concessão e nas leis municipais. A ideia do equilíbrio econômico financeiro do contrato é que mantém dentro de parâmetros de razoabilidade, o que nós chamamos da equação econômica. Basicamente seria o seguinte: nós precisamos garantir um serviço adequado, um serviço de qualidade, dentro de uma modicidade tarifária. É por isso que precisa muito bem pensar antes de elevar os custos, porque quanto mais custos existirem, mais a tarifa sobe. Então, só para a gente resumir, hoje o que a Passo Branco defende? Que seja aprovada a tarifa social
e que essa discrepância que tem com relação ao que vai ser repassado, a tarifa ideal, que o usuário vai pagar, seja em um segundo momento para garantir. Hoje, a Pássaro Branco vê que 4,67 não é o ideal para manter o equilíbrio financeiro. Seria isso? Sim, nós defendemos a aprovação do projeto porque, seja por um cálculo, seja por outro, já demonstrou que os R$4 não remunera adequadamente o serviço. E nós entendemos que essa questão de qual é a tarifa técnica tem que ser ajustada com os técnicos da prefeitura. São eles que vão calcular e têm a competência para informar o prefeito qual que é a tarifa adequada tecnicamente para remunerar o serviço. E tudo indica que nós vamos devolver, que eu vou devolver, né? Porque foi eu que pedi vista na quinta-feira agora. E será votado nessa próxima quinta mesmo. Essa reunião de hoje aqui foi ótima para tratar sobre o assunto, onde que foi, né, mostrado aí para nós que teria sido acordado um valor em julho, que essa tarifa seria, que a tarifa, né, para embarque no ônibus seria de R$ 5,67 e que a prefeitura chegou, né, num valor de R$ 4,65, se eu não me engano. Então a gente veio aqui questionar por que esse motivo antes lá, inclusive acordado pela própria prefeitura, baixou agora para esse valor. Fizemos questionamento, teve o procurador aqui do município, ele nos respondeu, o Instituto Áquila também, e me deixa um pouco preocupado aí como que será depois dos 4 meses, né? Onde que o cidadão, né, o patente vai pagar R$4 no embarque e depois a prefeitura vai acrescentar os 65%, mas durante apenas 4 meses. E depois disso, quem pagará o excedente, né? Uma vez aí que a própria justiça já deu favorável para que a Pássaro Branco reajuste o valor. Reunião prévia da Prefeitura de Patos de Minas que discutiu o reajuste e que havia chegado ao valor que era apresentado hoje pela Pássaro Branco. A Prefeitura nega que chegou a propor esses valores para a empresa? Não nega, inclusive está registrado em ata, né, da reunião. Foram várias pessoas da Prefeitura que fizeram essa reunião com o pessoal da Pássaro Branco, chegaram nesse valor e agora eles, né, voltaram atrás, definiram um outro valor, onde que manterá os R$4 e passará apenas 65 centavos. Então a gente não sabe, né, porque não é de momento agora, quem pagaria os 1,67 que aumentaria no acordo que foi feito no dia 6 de julho desse mesmo ano. Eu entendo que é preocupante, porque se o valor está tão alto assim, aqui na nossa cidade, né? Chegaram nesse valor lá atrás. Será que daqui a 4 meses esse valor não poderá ser o 5,67? Será que está havendo apenas uma maquiagem aí até a justiça decidir qual valor será efetuado, né? A gente tem que lembrar que a gente está passando por eleição e que isso pode ter motivações eleitoreiras também. Deixar o valor agora desse valor e depois lá na frente a população pagar o acréscimo, ou então a própria prefeitura mesmo sangrar mais um pouco aí, tirando dinheiro dos contribuintes também, né? Que somos nós mesmo assim, que pagamos os impostos que vão ser depois jogados aí na tarifa da passagem.